adianta estar vestido de branco e ter no rosto um sorriso amarelo, se a paz não é um estado de espírito, se por dentro há uma grande, interminável guerra. A paz não é o que se encontra no mundo. Que paz é essa que se arma pra guerra? Aonde está o fim da destruição? A ansiedade quer vencer o desespero do coração. O nome da paz foi declarado na cruz. O nome da paz é Jesus. A paz não é o que se encontra no mundo. Que paz é essa que se arma pra guerra? Aonde está o fim da destruição? A ansiedade quer vencer o desespero do coração. O nome da paz foi declarado na cruz. O nome da paz é Jesus. Ouço tua voz que diz: minha paz vos dou. Agora tudo vai mudar. Ouço tua voz que diz: minha paz vos dou. Agora tudo vai mudar. Ouço tua voz que diz: minha paz vos dou. Agora tudo vai mudar. Senhor Jesus, nós te somos gratos porque o Senhor tem nos dado a sua paz em tempos de guerra, em tempos de cólera, em tempos de discursos raivosos. O Senhor tem nos consolado e enchido o nosso coração com a tua paz. Nós te somos gratos por isso, Senhor. Nós te somos gratos porque o Senhor tem nos guardado de nos encolerizar também, de, Senhor, abraçar essa loucura que nós vivemos no nosso país, esse momento de individualismo e de rivalidade à flor da pele, Senhor. Obrigado, Senhor, e clamamos que o Senhor nos preserve nesse lugar, num lugar de paz, num lugar em que nós nos sujeitamos ao Senhor Jesus e a mais ninguém, num lugar em que nós vivemos para servi-lo e para servir uns aos outros, Senhor, e não para marcar posição ou para dizer que conquistamos algo. Senhor, nós queremos nos converter mais e mais ao Senhor. Queremos clamar que o teu Espírito continue operando em nós e produzindo em nós o teu fruto. Senhor, toca os nossos corações essa noite, fala conosco e nos converte para ti, no nome de Jesus. Amém. Isso aí. Bom, mais uma vez, uma música do Resgate. Acho que é a banda que a gente mais toca aqui. Essa música chama O Nome da Paz. Aliás, o Resgate tem muitas músicas com paz e eu não tinha me atentado para esse detalhe, que é um tema tão recorrente nas letras de uma banda que eu gosto. Eu achei muitas músicas sobre paz do Resgate e do Projeto Sola, duas bandas que eu gosto.
tinham bastante músicas com paz. Acabei optando por essa, que está bem dentro da abordagem que eu vou dar para o texto de hoje. Como vocês sabem, a gente está naquela série, né, de Gálatas 5, do 18 ao 26, tratando sobre fruto do Espírito. Hoje, não precisa nem dizer, né, a gente vai falar sobre a paz. Eu vou ler o trecho, fazer uma pequena introdução e daí a gente entra no tema propriamente dito, tá? Gálatas 5, 18 a 26, eu estou lendo aqui na versão, nova versão transformadora, NVT. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos na direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Bom, no contexto geral, esse texto, o capítulo todo, 5, né, da Carta aos Gálatas, vai falar da oposição entre carne e espírito, né? Ele vai dizer que a lei serve para a carne e a graça nos livra da lei para viver a liberdade do espírito. Isso você vai encontrar lá nos versos 17 e 18 do capítulo 5. Essa lista que nós fizemos aqui das obras da carne, a gente teve um sábado que eu falei especificamente de todas elas, não é uma nova lei, então não é a lista de proibições, de coisas que o crente não pode fazer, né? Porque senão seria outra lei. Ele está acabando de dizer que o Espírito nos livra do jugo da lei. Então não faria sentido colocar novas regras, né? Do que pode e do que não pode. Ao invés disso, o que ele está traçando são sintomas que se expressam quando nós somos guiados pela nossa carnalidade. Então todas essas coisas que nós vemos aqui, ambições egoístas, por exemplo, divisões, são coisas que a nossa natureza carnal se inclina. Então se eu estou agindo, por exemplo, por ambição egoísta, é um sintoma de que a minha carne está muito forte, que eu tenho alimentado esse lobo na minha vida, né? A minha própria carne. E ele vai dizer que esses dois estão sempre em oposição. A diferença é que nas obras da carne existe um esforço em agradar a própria carne, né? E quem vive para si próprio não vai ver o reino de Deus. O verso 21 diz isso, né? Por outro lado, o fruto do Espírito se manifesta quando a gente usa da liberdade que a gente recebeu no Espírito para servir uns aos outros. Os versos 13 e 14 são os que falam desse assunto e vão dizer que a lei, né? De onde o maior de todos os mandamentos, do qual depende todos os mandamentos, ama teu próximo como a ti mesmo, né? Então, servir uns aos outros é a forma que eu manifesto o fruto do Espírito. Em resumo, né? Um resumo bem resumido, tem outras coisas, né? Mas vamos dizer que o resumo mais resumido é esse. Você quer saber se alguém tem sido guiado pelo Espírito ou pela carne, você vê se o que essa pessoa faz é para ela ou é para o próximo. Se é para o próximo, é um sinal, não quer dizer que ela é guiada pelo Espírito, mas é um sinal de que é o Espírito que está trabalhando. Agora, se ela faz para ela só, é um sinal de que ela está inclinada à carnalidade, tá? A gente já falou sobre os dois primeiros, né? Amor e alegria, e hoje a gente fala sobre a paz. A paz, no grego erine, né? Dicionário Strong vai dizer que é um estado de tranquilidade nacional, ou seja, a paz de todos, não é a minha paz, né, individual, mas uma paz coletiva. É a ausência da devastação e da destruição de uma guerra.
A paz entre os indivíduos, a harmonia, concordância, segurança, seguridade, prosperidade, felicidade, pois paz e harmonia fazem e mantêm as coisas seguras e prósperas. Ele também diz que é a paz do Messias, né? A paz que o Senhor Jesus prometeu que daria. Também, no dicionário Strong, vai dizer que dentro do cristianismo se trata como eirine, né, essa paz, a paz da alma em descanso na salvação através de Jesus Cristo, né? Então, não é uma paz terrena, mas uma paz celestial, né? E é também um estado de bem-aventurança dos homens justos e retos depois da morte, ou seja, a glória, né, que nos a glória que nos está reservada, né? Bom, traçando todo esse aspecto, né, da paz, Colossenses 1 vai dizer que por causa do pecado nós nos tornamos inimigos de Deus e que Jesus pacificou essa relação, nos tornando aceitáveis diante de Deus. O termo vai dizer que nós nos tornamos santos e irrepreensíveis, né? Então, o ministério da reconciliação, né? Onde havia desavença, o Senhor Jesus veio e plantou a paz. Do mesmo modo, Jesus também pacifica as relações entre nós, uns com os outros, nos tornando irmãos. Como é que eu posso viver em ódio com alguém que é meu irmão? Né? Não tem como, isso é insustentável. Eu posso ter um momento de ira, né? Mas ele não se sustenta, né? Então, nos tornando irmãos e filhos de Deus, Jesus pacifica tanto a nossa relação com o Pai, quanto a nossa relação uns com os outros também, né? A paz é o propósito final da graça, né? O Senhor nos pacificou para termos paz com Ele e paz uns com os outros. O que é a graça, se não um sinal de paz? Nós tínhamos uma dívida impagável, o Senhor Jesus veio, cobriu essa dívida e pacificou a nossa dívida. Qual era o preço dessa dívida que nós tínhamos? A morte, né? E ninguém aqui vai precisar morrer por essa dívida, porque Jesus Cristo já morreu por nós. Então, onde havia uma desavença, Jesus Cristo, em sua morte sacrificial, pacificou a relação do homem com Deus. Por isso também Isaías vai escrever que Jesus é o príncipe da paz, né? Esse é o termo utilizado na profecia messiânica de Isaías em mais de um momento. Eu vou ler aqui Isaías capítulo 9, dos versos 2 até o 7. O povo que andava na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel, e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao partir os despojos. Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que oprimia, e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todos sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso aconteça. Glória a Deus. Todas as nações se alegram com o governo do Messias. Você percebe? Não é um governo de opressão e de rivalidade com aqueles que se opõem ao Messias. É um governo que acaba com a opressão. Ele quebra o jugo da escravidão e levanta o fardo dos ombros. Você se lembra o que Jesus disse? Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração.
Jesus nos convida exatamente para isso. Retirar o jugo da escravidão das nossas costas e levantar o fardo dos nossos ombros. Isso ele propõe para todas as nações, você percebe? As nações se alegrarão, porque todas elas serão libertas da opressão. Além de Jesus ser esse Messias que liberta aquele que era oprimido, ele quebra a vara do opressor. Acabamos de ler aqui. As ferramentas de guerra, falou da bota e do uniforme dos guerreiros manchado de sangue, vão ser queimadas no fogo, porque não existe mais violência a partir desse momento. Não existe mais guerra. O governo de Cristo e a sua paz são eternos. Ele reina com imparcialidade e justiça. Imparcialidade, um termo que eu gosto muito, né? Que talvez resume imparcialidade e justiça, é equidade. O equilíbrio de condições. Quem pode menos recebe mais. E quem pode mais recebe menos, para que a gente tenha uma sociedade equilibrada. É isso que o Senhor Jesus está prometendo nessa profecia de Isaías, que diz respeito a Jesus. Acho que ninguém aqui tem dúvida de que Isaías está falando do Messias que viria, né? Então esse texto faz um retrato do que é a paz proposta por Jesus. O que é que o Messias iria nos entregar em termos de paz? Equidade. O fim da opressão. Quebrar a vara do opressor. Tirar o peso das costas do oprimido. E reinar com imparcialidade e justiça. Bom, se Jesus é o príncipe da paz, o que poderíamos dizer dos filhos de Deus? O que é que eles são? Pacificadores. A gente estudou algumas semanas atrás as bem-aventuranças, né? Lá em Mateus 5. Mateus 5:9 diz: felizes os pacificadores, ou os que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Por que é que um pacificador seria chamado filho de Deus? Porque ele está fazendo a mesma coisa que Deus. Um filho se parece com o pai. Um filho tem características do seu pai, né? Ele aprende a viver olhando como seu pai faz. E ele imita esse comportamento, seja esse um bom comportamento ou um comportamento ruim, né? Muitas vezes na minha infância eu olhava para as coisas que meu pai fazia e falava, jamais eu vou fazer isso. E de vez em quando eu me pego fazendo algumas dessas coisas, né? Isso é bem comum. Porque nós aprendemos por exemplo. A palavra educa, mas o exemplo arrasta, né? Então nós podemos até dizer, né, para os nossos filhos, faça isso, não faça aquilo. Mas se a minha conduta não reflete aquilo que eu digo, é mais fácil a Isabela imitar o meu comportamento do que ela imitar o meu discurso, né? Agora, quem é filho de Deus? Quem é filho de Deus faz o quê? Faz a mesma coisa que Deus. É por isso que os que promovem a paz serão chamados ou serão reconhecidos como filhos de Deus, porque eles estão levantando a mesma bandeira que Deus levanta. Nós cremos que Jesus Cristo é Deus em carne, Deus encarnado, e ele é o príncipe da paz. É ele que estabelece esse reino de justiça, de imparcialidade que a gente acabou de ler aqui. Então, cabe a nós, discípulos de Jesus, essa mesma postura, essa mesma bandeira pacificadora. Além disso, a nossa mensagem é a paz. Efésios 6,15, quando diz da armadura de Deus, revestivos de toda a armadura de Deus, ele vai dizer, coloque as sandálias, né? Os calçados das boas novas, do evangelho da paz, para que estejam inteiramente preparados. Que mensagem é essa que é o evangelho da paz? Eu gosto muito do texto de Isaías, né? Isaías 52:7, a gente acabou de ler Isaías 9. Isaías 52:7 é um termo muito utilizado quando a gente vai falar de missões, né? Vocês já devem ter ouvido em alguns momentos. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que traz as boas novas, de paz e salvação, de que o Deus de Israel reina. Ou se a gente fosse ler na Almeida, né? Aqui eu tô lendo tudo na NVT, né? Mas se a gente fosse ler na Almeida,
Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem e que diz a Sião, seu Deus reina. Anunciar o evangelho é anunciar paz, salvação e o senhorio de Cristo. Não é levar uma pauta moral e imprimir ela como uma regra para que todos sigam, mas sim anunciar paz. A nossa relação com Deus foi pacificada. Logo eu tenho o quê? Salvação. Fui redimido pelo sangue de Jesus. E agora qual é o meu comportamento a partir daí? Eu me sujeito a Jesus como meu Senhor, porque Ele comprou a minha vida. Então, evangelismo é anunciar paz, salvação e o senhorio de Cristo. E como são belos os pés desse mensageiro que anuncia essas boas notícias, né? De paz, salvação e o senhorio de Jesus. O senhorio é o mesmo ali de Isaías 9, tá? Você pode pensar, poxa, mas paz e salvação são legais, mas eu vou ter que me sujeitar a Jesus? Né? Mas espera aí, em Isaías 9 que a gente acabou de ler, qual é o senhorio de Jesus? É uma opressão? É um totalitarismo déspota? Não. É um reino de justiça, é um reino de imparcialidade, é um reino que tira a opressão das costas do oprimido e quebra a vara do opressor para que ele não possa oprimir mais ninguém. Esse é o reino. Então aí passa a ser uma boa notícia, né? Paz, salvação e esse reino de imparcialidade. Era isso que eu queria falar com vocês sobre esse tema, esse fruto do Espírito, ou essa parte do fruto do Espírito, né? Que é a paz. O desafio é esse, olharmos para Jesus, o príncipe da paz, o tipo de pacificação que ele propõe. E nós, como discípulos de Jesus, como é que nós nos engajamos nesse processo? E que tipo de discurso, que tipo de atitude acompanha alguém que está engajado nesse processo de pacificação? Como de costume, eu quero propor uma provocaçãozinha para a gente conversar aqui no fim da nossa reunião. E a provocação vai incluir um trecho, tá, de um livro. A pergunta que você tem que ter em mente enquanto eu leio isso é: que mensagem a gente tem anunciado? O que nós temos traduzido como o Evangelho da Paz, tá? Eu vou ler um trecho de um livro que chama Maravilhosa Graça, do Philip Yancey. Ele está contando uma experiência. Ele diz assim: recentemente estive fazendo uma pergunta a pessoas desconhecidas. Pessoas sentadas ao meu lado no avião, por exemplo. Quando eu buscava dar início a uma conversa. Quando eu digo as palavras cristão evangélico, no que você pensa? Em resposta, eu ouço principalmente suas descrições políticas. São ativistas barulhentos a favor da vida, ou oponentes dos direitos dos homossexuais, ou proponentes para censurar a internet. Ouço referências à maioria moral. Era uma organização que tinha nos Estados Unidos, né? Uma organização desbaratada anos atrás. Nenhuma vez, uma única vez sequer, ouvi uma descrição com a fragrância da graça. Perdão. Nenhuma vez, uma única vez sequer, ouvi uma descrição com fragrância da graça. Aparentemente, esse não é o aroma que os cristãos distribuem pelo mundo. Philip Yancey, Maravilhosa Graça. A minha pergunta, e aí a gente pode abrir o microfone e conversar, em cima daquilo que eu perguntei no início, que mensagem a gente tem anunciado, né? Assim como a graça, eu tenho a impressão que a paz também não deve estar nos conceitos que as pessoas mais associam aos evangélicos. O que é que cada um de nós pode fazer para ajudar a mudar isso? A fim da gente ser reconhecidos como portadores do Evangelho da Paz. O que é que nós precisamos dizer ou fazer, né? Nós. Aí é responsabilidade nossa, porque nós somos evangélicos, né? Então isso é nossa responsabilidade também. Como é que nós podemos mudar essa percepção a fim de que a gente seja portadores do Evangelho da Paz?
E aí vocês fiquem à vontade para levantar a mão, abrir o microfone. Vamos compartilhar aí. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Primeiramente, obrigado, porque se você chegou até esse vídeo é porque você assistiu a mensagem inteira e você viu que eu termino ela fazendo uma provocação e alguma pergunta. Então no final dessa reunião a gente tem aí um papo que vai muito mais longe, né? Se você quer participar dessa conversa também, a principal forma é você comentando aqui embaixo. Você pode responder a pergunta que eu fiz, a provocação que eu fiz e desenvolver também uma conversa aqui. Agora, se você gostaria de participar dessa conversa ao vivo, você deve acessar o link igrejapresente.com/reunião. Através desse link, você vai ter acesso a um formulário em que você preenche alguns dados. É muito simples, pessoal. Você vai responder essas perguntas para que eu possa gerar um link para você participar da reunião com a gente ao vivo. Essas reuniões acontecem todos os sábados às 20 horas através da plataforma Zoom. Enquanto isso, você pode ter acesso através desse link aqui à nossa playlist com todas as reuniões da Igreja Presente e neste link aqui se inscrever no nosso canal. Eu recomendo que primeiro você se inscreva no canal e depois acesse as nossas reuniões. Beleza? Tchau, tchau.